Bem, Shalom, Reverendo. Bem, gente, pode ficar até cansativo, às vezes está tocando sempre no mesmo assunto, mas é claro que é, é importante realmente a gente estar de olho na saúde econômica do nosso país, né? Os Estados Unidos chegou a 7%, né, a inflação americana, 7%. E os americanos, ou seja, o Fed, né, o Banco Central Americano, ele chegou a dizer que essa inflação que é considerada alta, né, a inflação americana de 7% ao ano, seria transitória, né, e passageira, não ia demorar muito. Mas agora é claro que a ficha dos americanos caiu e ele chegou à conclusão, o Banco Central americano chegou à conclusão que tem que tomar atitude para, digamos assim, combater a inflação nos Estados Unidos, que os preços lá estão muito altos também, né? Não só aqui no Brasil. Você viu que a pandemia afetou vários países do mundo e também a maior economia mundial, que são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele anunciou que vai aumentar os juros, né? O Banco Central Americano anunciou que vai aumentar os juros. E isso vai atingir, gente, já atingiu todos os países, né? Já vai atingindo. Só a notícia de que os Estados Unidos vai aumentar os juros, isso já atinge, porque as pessoas os investidores já freiam, né? Já ficam cautelosos, já seguram mais, e é claro, vai ter menos dinheiro circulando durante esse tempo. E a previsão para aumentar os juros, né, para o Fed aumentar os juros, é agora para março. Isso significa que quando os Estados Unidos aumentarem os juros, isso vai atingir muitos países, todos os países do mundo serão atingidos com isso, inclusive o Brasil, pelo aumento dos juros, pelo Banco Central Americano. Então, gente, se a inflação brasileira está alta, ela vai aumentar mais ainda quando o Banco Central Americano aumentar os juros lá nos Estados Unidos. Então isso vai afetar mais ainda o Brasil e a nossa inflação vai aumentar mais ainda. Outra coisa, gente, é que o dólar ele vai subir mais ainda. Significa que produtos importados vão ficar bem mais caros mesmo. Então, se sobe mais ainda o dólar, né? Se a inflação brasileira sobe mais ainda, é claro que fica ruim para todo mundo, né? Então esse é o ano 2022, perdão, e nós temos que ficar observando, né, o que vai acontecer durante esse ano, né? E nós já começamos com essas notícias que não são boas, né? Que a previsão é para o aumento ainda da inflação. A nossa inflação está alta, já é a terceira inflação, a maior inflação do mundo é a inflação brasileira, a terceira maior. E se está ruim vai ficar pior, porque quando sobe ainda mais a inflação, né, quando sobe também o dólar, é claro, sinais negativos. A nossa moeda, o real, está perdendo o valor, está se desvalorizando cada vez mais. Os preços dos bens e serviços estão ficando mais caros, né? Então, gente, devemos estar preparados para isso. Então, como todos já sabem, estava havendo também um aumento seguido do combustível, gasolina, diesel, né? E houve um tempo que parou de aumentar o combustível, o valor do combustível. Isso porque os governadores eles congelaram o ICMS, né, dos combustíveis. Então, é claro, parou. Mas, como você já sabe, recentemente já houve um aumento
né, nos combustíveis. E isso encarece mais ainda o produto. Como eu falei em outro vídeo, claro, se o combustível está mais alto, eu vou aumentar o frete. E se aumentar o frete, é claro que o produtor, que a pessoa que tem o seu produto para transportar por meio de caminhão, ele vai ter que encarecer também o seu produto, né? Por quê? Porque tem que compensar, senão ninguém ganha com isso, né? Então, se aumenta o combustível, por exemplo, o diesel, vai aumentar o frete. Se aumenta o frete, aumenta também os produtos. Agricultura, pecuária, tá, gente? Eletroeletrônicos, tudo que for transportado, né, por meio de transportadores, por meio de caminhão, né, vai aumentar mais ainda. Então a previsão, gente, para que os governadores, né, eles tirem o congelamento que houve, né, e o ICMS volte novamente com toda a força, né, a partir de fevereiro agora, está em cima, né, a partir de fevereiro então os combustíveis vão aumentar mais ainda, porque o ICMS vai voltar, os governadores não vão segurar mais o ICMS, né. Então, voltando o ICMS nos combustíveis, volta também o aumento dos combustíveis, na gasolina, no diesel. Então, gente, essa é a situação do nosso país. De acordo, eu acredito que você tem acompanhado os noticiários de que fazia mais ou menos uns 100 anos de que não chovia tanto na Bahia. E olhe lá que existem várias cidades alagadas lá na Bahia, e Bahia Nordeste. Minas Gerais também, aqui no norte, né, no Pará, né, que já é norte, né, então muitas inundações, muitos prejuízos, né, que nós estamos observando. Então, o que está acontecendo? Está chovendo muito em lugares que não deveria chover e tem lugares que não está chovendo quase nada. Então, por uma parte, muitas enchentes e destruição por meio da água, e por outra parte, seca e pessoas perdendo até a plantação de milho, né? Então vejo Deus aí, tá bom? Eu vejo Deus aí. Muita chuva, sim, em lugares onde não deveria ter, inundando, matando pessoas, destruindo cidades inteiras aqui no nosso Brasil, né? E, por outro lado, nós vemos a seca assolando outras regiões do Brasil. Nem parece o Brasil, né? Muita chuva numa região e nada de chuva em outra. E com isso permanece a energia lá em cima, porque não está chovendo suficientemente nos reservatórios, né? Onde deveria encher os reservatórios das hidrelétricas, mas isso não está acontecendo. Isso significa que realmente a energia continua alta. Isso é muito complicado. Então, muita chuva em uma região e nada de chuva em outra. Então chove demais, não deveria, e onde está precisando da chuva não está chovendo suficientemente para encher os reservatórios, então encarece bastante a energia, né, gente? E quando você encarece a energia, você sabe muito bem que grande parte dos comércios tem freezers, né, tem geladeira, tem um montão de coisas que funcionam por meio de eletricidade. Então isso também faz com que os preços dos produtos eles aumentem, né, mais ainda. Então, como está o nosso querido Brasil e como vai ficar o mundo, né? Então, você que é um israelita sincero, você que leva a sério o seu israelismo, eu tenho certeza que você vai verificar quais são as mitzvot que você ainda está devendo para teu Criador, para que você possa realmente corrigir todos os teus erros para com Ele, para com o teu Criador. Rússia, OTAN e Estados Unidos, né? Então, é claro, sempre houve ali uma disputa, uma despeita, né, entre a ex-União Soviética, formada por Rússia, formada pelo Azerbaijão e outros países, né, Bielorrússia e a própria Croácia, e além de alguns outros, né, já havia antes da União Soviética se desfazer. Mas parece que a pretensão do Putin
é que realmente volte novamente a União Soviética. Parece que ele quer voltar, ele quer fazer com que a ex-União Soviética volte a existir novamente, né? Então parece que ele está pretendendo anexar alguns países e para que faça voltar novamente, para que possa ressurgir a ex-União Soviética. Então nós vemos aí que a Rússia é um país atômico, cheio de bombas atômicas. Vemos aí também os Estados Unidos e muitos países da OTAN. Mas só que de um lado, os Estados Unidos têm os seus aliados. E do outro lado nós vemos Putin ter também uma grande potência que é a China. Outra potência que tem bomba atômica, tem arma nuclear, é a Coreia do Norte. Então, gente, uma guerra nuclear agora, nesse momento que estamos, doença, né, o vírus, desemprego, crise econômica, e por outro lado vem uma guerra atômica, que você sabe que não vai comparar uma guerra como essa, nos dias de hoje, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, que já trouxeram destruições horríveis para a humanidade, para vários países. Você sabe muito bem que no tempo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Nagasaki, e ali aquela bomba fez um estrago tremendo. Os Estados Unidos também lançou uma segunda bomba em Hiroshima. E você sabe muito bem que aquela cidade também do Japão, as duas cidades eram japonesas, foram destruídas e com isso a guerra cessou, porque viu que realmente a bomba era destruidora, né? Era muito potente. Então, os países eles disseram, não, agora vamos parar porque senão a gente vai se dar mal, né? Então, anos e anos passam, os Estados Unidos desenvolvem um montão de bombas atômicas, a França e tantos outros países aliados dos Estados Unidos, mas também a Rússia desenvolveu bomba atômica, a China desenvolveu bomba atômica, que é a segunda maior potência do mundo é a China, e ela quer tomar o primeiro lugar, quer ocupar o primeiro lugar no mundo, a China, e ela não vai perder essa oportunidade agora, a China. E a grande rival econômica dos Estados Unidos é a China, né? E além da China, aliada da Rússia, também tem a Coreia do Norte, tem o Irã, tem a Venezuela, onde ele está pretendendo colocar armamento, né, como se fosse, assim, digamos assim, um ponto estratégico para ele atacar os Estados Unidos. Outro ponto estratégico para a Rússia é a Cuba, né, América do Sul, onde está o Brasil, né, e a Venezuela se encontra na América do Sul e Cuba que se encontra na América Central, né? Então seriam dois pontos estratégicos para os russos, onde estariam ali colocando mísseis atômicos direcionados para os Estados Unidos e para seus aliados. Então, cabe a nós agora, gente, se preparar cada vez mais. Não é hora de ficar chorando e lamentando, mas é hora de a gente, né, entender que nós acreditamos em Deus. Acreditamos que Tehillim 91 não foi uma tefilá feita por um goi. Tehillim 91 foi uma tefilá feita por um israelita como você. Então, como está escrito ali em Tehillim, né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Acredita nisso? Mas mantenha a sua comunhão com o teu Deus, né? Não faça como Shimshon, né, que as pessoas chamam de Sansão, porque Shimshon, ele, em vez de obter um relacionamento, um casamento com uma israelita, uma mulher do seu povo, ele foi buscar uma filisteia, ele foi buscar uma goi. E ali, Shimshon, ele não se comportou da forma que deveria se comportar. Você sabe que ele cometeu erros, coisas que Deus havia proibido para ele, né? Ele acabou violando, ele acabou desobedecendo e resultou realmente na perda da visão de Shimshon. Então, não cabe você perder a sua visão agora, se ficar sem direção, porque é exatamente no momento mais difícil das nossas vidas que nós procuramos Deus de verdade, né? Como está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra.
criou. Ele é o criador de tudo que existe, né? O intocável, o incomparável, né? E não confunda. Quando alguém diz assim, quando Deus voltar, esse Deus não é o nosso, esse Deus não é o Deus onipresente. Porque nosso Deus não precisa nem vir e nem ir. Ele é onipresente, ele está aqui, ele está lá, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nosso Deus também não precisa que anjo fique pegando a nossa oração, como se diz aí, e levando para Deus, porque assim os anjos é quem seriam onipresentes e não Deus. Então os anjos de Deus, eles não estão aqui para fazer a função de pegar a nossa tefilá e levar para Deus. Os anjos de Deus têm outra função. Como está escrito, o anjo, o malar de Yahvé, nosso Deus, acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Então, nosso Deus, ele está ouvindo quando nós falamos. Nosso Deus não veio voltar nunca, porque ele nunca veio, nunca foi, nunca ele precisa ir ouvir. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Agora, cabe a nós observar suas mitzvot. Como é que está a lei alimentar, a kashrut? Você está temendo a Deus? Você está comendo carne de porco? Você está comendo camarão? Você está comendo essas coisas que Deus proibiu? Né? Porque o Goi aí fora cita mandamentos que não tem nada a ver com os mandamentos dados por nosso Criador, bendito seja Ele. Né? Você vê que às vezes o Goi ele se escandaliza e parece implantar mandamentos que não pertencem à nossa religião. Parece que quer que a gente viva como ele vive. Nem as igrejas deles são iguais. Nem as igrejas evangélicas são iguais. Uma é diferente da outra. Para uns uma coisa é pecado, para outros não é. E todas elas estão vivendo aí porque nós, israelitas, a pessoa quer impor regras cristãs que não pertencem a nós. Nós guardamos o Shabat, nós festejamos as Hagim do nosso Deus, nós guardamos a Kashrut, nós guardamos um montão de mitzvot, de mandamentos. Vivemos os mandamentos que está escrito, né, no nosso sagrado livro, na Bíblia hebraica. Né? Então, esses são os mandamentos ali estão os mandamentos que Deus deu para nós, e nós devemos temer. Então, como está a sua espiritualidade, a sua comunhão com o teu Deus, o Deus que nunca vai vir, porque ele nunca foi, tá? O Deus que nunca morreu, porque quem morre é mortal. Nosso Deus, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus é Espírito, tá bom, gente? Deus é intocável. Nosso Deus é capaz de mandar um novo dilúvio e não de apanhar de chicote de seres humanos. O nosso Deus, se for preciso, ele vai mandar fogo novamente, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele manda fogo novamente, mas jamais ele vai levar uma cuspida na cara de um ser humano. O nosso Deus, ele é capaz de abrir novamente o chão e fazer com que não só os filhos de Coré, naquele tempo, que se rebelaram, sejam engolidos vivos pela terra, mas também se ele necessitar novamente fazer isso, ele vai fazer novamente. Mas nunca o nosso Deus ele vai ser desmoralizado, tendo que levar uma cruz nas costas para ele mesmo ser cravados com um prego nas mãos, nos pés. Gente? Então o nosso Deus é imortal, o nosso Deus é intocável, o nosso Deus é inigualável, o nosso Deus nunca ninguém viu. Ele é Espírito, ele é o Criador de tudo que existe na face da terra. Nós, como sempre falamos, acreditamos no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram, um Deus mortal. Então não adianta falar de quem acredita em São Francisco, porque a criatura também era um ser mortal. Então, gente, nós temos que temer o nosso Deus cada vez mais, viver cada vez mais para Ele. E eu gostaria de abrir com você, meu querido israelita, minha querida israelita, a Torá, num quinto livro, que é Devarim. Nós iremos ler os versículos 17
e 18 do capítulo 23 de Devarim. Você pode abrir comigo? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e agora Devarim. Nós iremos ler em Devarim, versículos 17 e 18 do capítulo 23, diz assim: não haverá prostitutas e nem prostitutos não haverá prostitutas entre as filhas de Israel, e nem haverá prostituto entre os filhos de Israel. Então é um mandamento. Deus mandou, é mandamento. Se Deus mandou, é mandamento. Então, se nosso Deus está dizendo que Ele não aceita prostitutas no meio do nosso povo, né? E nem prostituto também, pessoas que vivem por aí praticando um bando de maníacos sexuais, né? Tudo é sexo. Prefere assistir novela para ver ali cenas sensuais que despertam o desejo sexual, né? E tantas outras coisas, músicas obscenas, né? Músicas indecentes. E nós temos que ter um coador na vida. Nós temos que ter um coador na nossa vida. Nós podemos escutar música secular, e o que é música secular? Música secular é aquela que não é religiosa. E nós podemos curtir numa boa. Tá bom, gente? Mas o que nós temos um coador, e nós podemos escutar essas músicas de forró, diz que não tem um pingo de respeito às crianças, que não tem um pingo de respeito às famílias, que não tem um pingo de respeito às próprias mulheres, que chamam as mulheres de rapariga. Elas estão lá dançando como se fosse uma coisa comum. As mulheres não estão se dando respeito. Mas eu acredito que se tira muitas mulheres decentes, principalmente as israelitas, que jamais vão aceitar esses forróis e vão condenar também, para mim, esses indivíduos. O cantor e também o compositor que compõe ou que canta uma música indecente dessa, né? É como se fosse um incesto, onde tem um pai tem um caso com a filha, chama a mulher de rapariga e depois senta no colinho do papai e faz a pose para o papai e faz isso para o papai. Então, chamar de incesto, falta de respeito, abominação, certo? E essa música para nós é condenada, tá bom? Porque isso é incesto, isso é desrespeitoso. Esse cantor tem um quê? Um caso com a filha? Esse compositor tem um quê? Um caso com a filha? Ou acha isso uma coisa comum, né? Então vemos aonde chegamos. O sodomismo voltou novamente. Mas nós, israelitas, temos um coador e coamos, sabemos o que é música. E às vezes coamos o próprio cantor que gosta de baixaria, nós coamos, esse cantor está condenado para nós. Nós não curtimos nenhuma música de certos cantores, né, que não tem respeito à família, né? Então nós somos família, né? E como diz aqui, nosso Deus, Ele não aceita prostitutas, mulheres que andam aí sendo usadas como objetos. Mulher tem um cérebro na cabeça. Mulher é tão inteligente quanto o homem, né? Então veja os filmes chineses e observe também os filmes americanos, por exemplo, né? Você vê que as mulheres chinesas são colocadas de igual para igual com o homem e não são colocadas nos filmes chineses como objeto de homem. Já os filmes americanos, as mulheres não estão de igual para igual com o homem e, além do mais, elas são colocadas como objetos deles nos próprios filmes, né? Então, você que é um israelita ou uma israelita que vive, sinceramente, para o teu Criador, você não vai assistir novelas, né? Porque você não está querendo ver gente nua ou então pessoas simulando sexo, não tem para que isso, né? E outra coisa, você também não vai estar assistindo filmes românticos, você vai temer a teu Deus, né? Está cheio de filmes, de tantos temas diferentes por aí. Para que isso aí? Isso é sodomia, gente. Eu volto a falar. Os sodomitas não eram apenas homossexuais, eram adúlteros, eles eram isso aqui, ó, né? Prostitutas, prostitutos, um bando de maníacos sexuais. É o que eu estou vendo hoje e acredito que é o que o nosso Deus também está observando nos dias atuais. Um bando de maníacos sexuais, tudo é sexo para eles, né? Liga a novela, ou seja, liga a TV, tá lá o cara fazendo propaganda, o homem ou a mulher fazendo propaganda de um remédio para sexo, né? E o assunto parece que é esse. As danças são as mais obscenas possíveis.
Mas nós somos um povo diferente, gente. Então nosso Deus não aceita que um israelita ande por aí se prostituindo, que uma israelita ande por aí se prostituindo. Como dizem aí as pessoas que não são israelitas, que tem dinheiro para gastar com rapariga, dinheiro de israelita não é para gastar com rapariga, não é. Dinheiro de israelita é para gastar com sua esposa, com seus filhos, com sua família. Tá bom, gente? Com sua família. E quando eu falo família, eu incluo também a nossa comunidade, porque na nossa comunidade só são aceitos aqueles que desenvolver conosco um vínculo familiar, porque nós somos filhos de Abraão. Nós temos patriarca como Abraão, Isaac, Jacó, né? E os 12 patriarcas, como por exemplo o patriarca da tribo de Levi, o patriarca da tribo de Asher, o patriarca da tribo de Gad, o patriarca da tribo de Yosef, o patriarca da tribo, de todas as tribos, das 12 tribos do nosso povo Israel. Então, se nosso Deus diz assim, não haverá prostitutas e nem prostitutos entre os filhos de Israel, ele não aceita isso. Ele não aceita que um israelita vá para o cabaré, e nós também não aceitamos na nossa comunidade, né, um israelita que frequente esses lugares, que gaste seu dinheiro com prostituição, ou que de forma alguma, né, que gaste seu dinheiro aí com prostitutas, ou de alguma forma, né, em meio à orgia, ou mulheres. Nós não aceitamos mulheres que vivem no meio de Goia aí, sendo objeto deles. Né? Nós somos uma etnia, gente. E nós sabemos o que está acontecendo aqui, não só com o Brasil, o mundo e o Brasil, que para mim é o ressurgimento dos sodomitas. Né? Então, como vemos aqui no Passuque 17, não haverá prostitutas entre as filhas de Israel, e não haverá prostitutos entre os filhos de Israel. Vale para homem, vale para mulher. Tá bom, gente? Não confunda poligamia com prostituição, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O Passuque 18 diz assim: não trarás salário de prostituta, nem preço de prostituição à casa de Javé teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abomináveis a Javé teu Deus. Não trarás salário de prostituta, e nem preço de prostituição a Javé teu Deus, por qualquer voto. Tá? Não é aceito. Por ambos estes são igualmente abominável a Javé teu Deus. Então essas coisas são abomináveis a Javé, nosso Deus, nosso Criador, bendito seja Ele. Então, Deus não aceita, por exemplo, salário de prostituição, patrocinadores, garoto de programa ou garota de programa. Deus não aceita isso. Porque prostituição é sexo por troca de alguma coisa. Seja dinheiro, seja objeto, seja até mesmo prazer. Tá bom, gente? Nós não vemos isso no meio do nosso povo. Tá? Jacó, nosso patriarca, teve 2 esposas, não foi 2 prostitutas. Ou seja, teve 4 esposas e não 4 prostitutas. Quando passado, você vai para a Arábia Saudita e você vai ver esses homens, os islâmicos, tendo 3, 4 ou mais esposas e não prostitutas. Todas elas mulheres honradas, respeitosas, mulheres de um homem só, que respeitam isso. Tá bom, gente? Então, Deus não aceita um israelita ou uma israelita viver no meio de goi procurando sexo. E é claro que quem quer essas coisas, está afastado do nosso Deus, está afastado do nosso Criador. E esse não é o momento de perder o temor. Esse não é o momento de se abrir, entendeu, gente, para coisas desse tipo. Tá bom, gente? De viver sem temer a Deus. Porque se estava ruim, vai ficar pior. Tá? Nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo e com o nosso país, com o Brasil. Tá bom? Então, não vou dizer aqui que vai acontecer isso ou aquilo, porque o que Deus passou é que dias terríveis estão vindo aí. Nada mais que isso. É claro que nós vamos acompanhar que coisas terríveis são essas que estão vindo aí.
né, uma crise, um colapso financeiro do Brasil. O Brasil vai entrar em colapso, o mundo talvez vai entrar em colapso financeiro. A fome vai assolar a terra, o Brasil vai ficar como Venezuela, como outros países que estão na miséria. Né? Nós não sabemos, então não posso dizer que vai acontecer isso ou aquilo. Será que vai haver uma guerra atômica? E o mundo vai ser... Né? Deus já causou destruição, né, por dilúvio, mandando fogo sobre Sodoma e Gomorra, né, com fogo, e agora nosso Deus ele vai permitir que os seres humanos se autodestruam, porque deu inteligência para eles desenvolverem a sua própria destruição. Bomba atômica é a destruição dos seres humanos. Tá bom, gente? Não sei se vocês... Eu gosto muito daqueles filmes. Um do filme que eu gosto de assistir é o Final do Dia. O Final do Dia, onde mostra poucos humanos sobre a face da Terra. E eu gosto desse tipo de filme que mostra realmente a Terra devastada com poucos habitantes. E o que eu observo nesses filmes é que realmente a destruição foi causada pelo próprio humano. Porque Deus deu corda para eles. Está aqui, ó, o conhecimento para você desenvolver essa bomba aqui, que vai um dia pegar uma pessoa aí e vai acionar, realmente detonar essas bombas aí. Então tema a Deus, gente. Se você é um israelita praticante, pratique mais ainda, fielmente, sabe, os mandamentos do teu Deus. Eu gostaria de que você fosse para mim, eu gosto muito desse profeta, Irmiarro. Nós iremos ler, gente, aqui, versículo 7, Passuque 7 do capítulo 5 de Irmiarro, que chamam de Jeremias. Tá bom, gente? Irmiarro, versículo 7 do capítulo 5 de Irmiarro, diz assim, como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteram, e em casa de prostitutas se ajuntaram em bandos, né, gente? Como você vê aí, o goi se junta em bandos, onde? No cabaré, né, como dizem eles, bando de irresponsáveis. Tá bom, gente? Deixa de comprar o que a sua filha precisa, o que seu filho precisa, o que sua esposa precisa, o que sua família precisa, para gastar dinheiro com prostitutas, tá bom, gente? Com drogas e com um montão de outras coisas aí. Consigo mesmo, né? Porque pensa em si mesmo, em viver atrás de prazeres, né? E não são responsáveis com sua família. Então, Deus não aceita esse tipo de coisa no nosso meio, gente. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter fartado, adulteram, né, cometem adultério, e em casa de meretrizes, prostitutas, se ajuntaram em bandos. Se ajuntam em bandos. Então, que você vê que o goi, ele se junta em bando em casa, sabe de quem? De prostitutas, e vivem se prostituindo. Ele pensa nele, não pensa em família. Família para ele é um lixo, família para ele não tem valor, família para ele é uma coisa insignificante. O dinheiro dele, ele gasta lá fora. Né? E se houver alguma reclamação, né, gente? Ele não está nem aí. Né? Então, não é aceito, gente. Como vemos aqui que Deus, por meio de Irmiarro Hanavi, o nosso Deus, ele fala de pessoas que estão se juntando em bandos na casa de prostitutas. Tá bom, gente? Para fazer coisas boas, positivas, é claro que não. Nós não temos inveja desse tipo de gente. Tá bom, gente? Ele tem prazer, se esse tipo de gente tem prazer em deixar sua família carente de alguma coisa, porque ele gastou dinheiro lá fora, o nosso prazer é outro. Nosso prazer é manter as necessidades da nossa família. E nós só não damos para a nossa família aquilo que nós não podemos dar. Nós somos israelitas, nós somos família. Tá bom, gente? Nós zelamos pela nossa família. E nosso dinheiro não é para ser gasto dessa forma, com prostituição, porque nosso Deus condena a prostituição. Nosso Deus condena pessoas que andam atrás de prazeres sexuais, como sodomitas. Tá, gente? Sodomita
tem esse negócio de somente homossexuais, não, homossexuais, lésbicas, prostitutas, prostitutos, tá bom? Tudo que for de nojeira, de zoofilia, né? Todo tipo de imundície praticado, os incestos praticados aí por meio da música, né? E as pessoas, se esses indivíduos estão fazendo um sucesso, é porque realmente quem gosta desse tipo de música também, eu acho que aprecia o incesto, né? Porque ou aprecia, apoia o incesto, porque está vendo que é uma falta de respeito, porque para mim pai é uma coisa sagrada. Para o sujeito estar cantando lá, chamando a mulher de rapariga e falando, senta no colo do papai, e não sei o que, sabe, só palavras obscenas, palavras absurdas, que ele não deveria usar a palavra pai por meio desse tipo de música, dessa forma, com baixaria, soltando com respeito, como se ele tivesse um caso com a própria filha. É um absurdo isso aí. E como é que uma pessoa dessa faz sucesso, gente? Porque o problema está onde? Na sociedade. A sociedade que gosta desse tipo de coisa. Tá bom, gente? Porque senão, esse tipo de cantor e compositor nunca apareceriam, nunca apareceriam. Então, gente, vamos esperar o quê? Coisas boas? É claro que não. Não vamos esperar coisas boas. Eu gostaria de ler também com você, aqui em Rocheia, gente, chamam de Oséias, para que se achem, caso queiram acompanhar comigo. Então, Passuque 14 do capítulo 4 de Rocheia, é o nome original, tá bom, gente? Ele era o que? Brasileiro para falar de Oséias? Não, ele era israelita. O nome dele original não é Oséias, é Rocheia, tá bom? O nome do libertador de Israel, que tirou Israel, né, o nosso povo israelita do Egito, não era brasileiro para ser chamado de Moisés. O nome dele original é Moshe, tá bom, gente? Então, mantemos o nome original, até porque, como se diz na literatura, não se traduz nome próprio, e quando você tem um nome original, um nome próprio, você não pode traduzir. Então aqui não é Oséias, aqui é Rocheia, tá bom, gente? Versículo 14 do capítulo 4 diz assim: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Tá bom? Vou ler novamente aqui, Passuque 14, né, do capítulo 4 de Rocheia, diz assim: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem. Deus fala de castigar, tá bom, gente? Deus fala de castigo. E diz mais assim: nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Se desviam de Deus com as prostitutas, tá bom, gente? Se desviam de Deus com prostituição, com meretrizes, com prazeres, sabe? De diversos, com orgias, como os sodomitas faziam no passado. Como os sodomitas faziam no passado. Então, somente Deus, né, para ter misericórdia de cada um de nós. E cabe a você, israelita, entender que tudo isso que está aqui está no nosso livro sagrado, na nossa Torá e também no Tanar. Então o que mostra aqui, gente, é que Deus, ele se ira, Deus condena, Deus não aceita a prostituição, só viver procurando sexo, 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 sexo. Tá bom, gente? Tem um montão de outras coisas, tá bom, gente? Até fazer o bem para alguém, isso é prazeroso, tá bom, gente? Como socorrer um de nossos irmãos que está precisando de nosso socorro, da nossa ajuda, isso tem que ser prazeroso para cada um de nós. Tem que ser prazeroso. Então, queridos, tema Deus, tá bom? Não tenha inveja de quem
está aí no meio dessa bagunça aí. Festa de israelita é Purim, tá bom? É Purim, não tem pressa para ir para casa. Festa de israelita é Hanukkah. Quer beber? Bebe Hanukkah. Quer beber? Bebe em Purim. Festa de israelita é Pessah. Festa de israelita é Shavuot. Festa de israelita é Yom Teruah. Festa de israelita é Sukkot. Festa de israelita é Rosh Hashanah. Carnaval não é festa nossa não, é festa goi. Festa mundana. Onde os homens se vestem de mulheres e as mulheres de homens. E, digamos assim, é a festa onde o ato sexual ele é exaltado como se fosse não sei o que, uma coisa principal, né? E até às vezes os governos incentivam isso, espalhando, né, preservativos e tudo mais. Então estamos vivendo, gente, o sodomismo em pleno século XXI. Isso é sodomia. Sodomia. Prostituição é sodomia. E os sodomitas eram prostitutos e prostitutas. Homossexuais, lésbicas, incestuosos, adúlteros, todo tipo de ato sexual eles faziam. Todo tipo de abominação. E hoje existem práticas que não existiam naquele tempo. Inventaram coisas, criaram coisas que naquele tempo não existiam. Então, tema a Deus. E lembre-se, Salvador para nós tem que salvar de verdade. Salvador para nós tem que salvar. Gente? Então, nosso Deus é o nosso Salvador, aquele que nos livra, aquele que nos guarda, aquele que nos salva. Tá bom? Então, sempre falamos com o nosso Criador, bendito seja Ele, desde o começo, e sempre, né, nós não precisamos de intermediadores. Esse Papa Francisco, o atual Papa, né, ele falou uma coisa bem interessante. E se todos os cristãos tivessem essa mentalidade do Papa Francisco, seria tão bom para nós, que somos minoria, nós israelitas. Né? O Papa Francisco ele disse que judeu não precisa de Jesus para ser salvo, não. Vou repetir. O Papa Francisco falou que judeu não precisa de Jesus para ser salvo, não. Então, nós já temos o nosso Deus, servimos ao nosso Deus, servimos ao nosso Criador. Nós não acreditamos em seres humanos, deuses humanos que as pessoas criaram. Nós não acreditamos nessas coisas. Não acreditamos que Deus teria um filho para mandá-lo para a pena de morte, para morrer da forma que morreu. O Deus dos cristãos. Então, gente, acreditamos sim no nosso Criador, como no passado e até hoje. Continuamos acreditando no nosso Deus, no nosso Criador, bendito seja Ele eternamente. Então, queridos, todo temor é pouco. Né? Shelemon ele chega a citar, não sei se em Kohelet ou no outro livro que ele fala, né? Ele diz assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá bom? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Né? Então, nós não podemos, digamos assim, ignorar as leis do nosso Deus, porque temos uma lei e vivemos esta lei e levamos a sério esta lei. Então, querido, estamos vivendo uma crise econômica que pode se agravar. Estamos ouvindo falar de rivalidades agora onde tanques, onde armamento pesado de guerra estão sendo posicionados, né, contra a Rússia e seus aliados contra os Estados Unidos e aliados também. Então, pode acontecer uma guerra nuclear? Pode acontecer uma guerra nuclear. Então se prepare para que, se houver uma guerra nuclear, as cidades da orla marítima ser atingida por tsunami, porque uma bomba atômica jogada no mar vai causar ondas gigantescas onde vai engolir cidades como Fortaleza, tá, gente? Cidades inteiras perto da praia vão ser cobertas pela água se uma bomba atômica for jogada dentro do mar. Então,
quantos estragos essas bombas não vão fazer, sem contar os efeitos radioativos dessas bombas que vão matar pessoas à distância. O vento vai levar essa radiação e onde as pessoas forem atingidas, elas serão afetadas gravemente. Se não morrer, vão ficar com problemas sérios, sofrendo, entendeu? Com aquela morte lenta. Queridos, é hora de buscar teu Deus, tá bom? Como está escrito na nossa Torá: buscareis e o achareis se o buscardes de todo o vosso coração. Tá? Então busca teu Deus, busca o nosso Criador, aquele que nos fez, tá bom, gente? Aquele que separou o nosso povo israelita. E com a porta aberta para aqueles que querem, né, realmente se abrir, né, o seu coração para um povo sacerdotal e realmente fazer parte da família. Apenas, perdão, eu gostaria de ler para concluir Zechariah. Tem pessoas que chamam de, ou seja, chamam erroneamente de Zacarias. Zechariah. Zechariah, eu vou ver se eu encontro aqui o passuque. Zechariah, gente. Versículo 23 do capítulo 8 de Zechariah. Versículo 23 do capítulo 8 de Zechariah diz assim: assim diz Adonai Tsevaot, naquele dia sucederá que homens de todas as nações e línguas pegarão sim na roupa de um crente, sim ou não? Assim diz Adonai Tsevaot, naquele dia sucederá que homens de todas as nações e línguas pegarão na orla de um evangélico, sim ou não? Assim diz Yehovah Tsevaot, naquele dia sucederá que homens de várias nações e línguas pegarão na orla de um cristão, sim ou não? O que está escrito aí? Leia você mesmo e confira. Como é que a pessoa, né, tenta nos evangelizar? Não é, vai ser o contrário, totalmente contrário. Tá bom, gente? Diz assim, diz Adonai Tsevaot, naquele dia sucederá que homens de várias nações e línguas pegarão sim na orla da roupa de um judeu, dizendo: iremos convosco, iremos contigo, porque sabemos que Deus está convosco. Tá bom? Então vai ser totalmente o contrário. Servimos a Deus, gente. Servimos a Deus. E praticamos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus está na Torá, tá bom, gente? De Bereshit e Devarim, tá bom? Que erroneamente chamam também, traduzem Gênesis a Deuteronômio. Então, para nós não. No original, Bereshit a Devarim, tá bom? Então, esses são os mandamentos de Deus e cabe a cada um de nós viver cada vez mais essas mitzvot, temer cada vez mais o nosso Deus e a pessoa entender: nunca serviremos uma criatura, nunca. Surgiram outras criaturas que diziam que eram deuses, nós os rejeitamos, ficaram para trás. E nós servimos hoje ao nosso Deus e quer nos oferecer uma criatura. Nós não acreditamos em seres imortais, entendeu? De homens deuses que são cultuados por aí, tá bom? Nós acreditamos sim no nosso Deus, o nosso Criador, né? E Deus é Espírito, tá bom, gente? Ele não teve filho nenhum. O filho de Deus é Israel, o nosso povo Israel, tá bom? E como se diz, uma certa frase, Am Israel, Rai. Então o povo de Israel vive por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Muhammad, o líder do islamismo, certa feita ele encontrou um grupo de israelitas, né, chamou hoje mesmo de judeu, e quando Muhammad, né, que chamam de Maomé, também é errado traduzir o nome Muhammad, mas chamam de Maomé. Então, quando Muhammad, ele encontrou um grupo de israelitas,
ele disse assim: como chamarei estes? Ele falou isso diante dos seus soldados. E depois ele mesmo respondeu dizendo: eu já sei, eu chamarei de o povo do livro. Nós somos o povo do livro, tá bom, gente? Então a Torá fala sobre o nosso povo Israel e vai ser totalmente o contrário. Em vez de pegar na roupa de um cristão, é o cristão que vai pegar na roupa de um israelita e vai dizer: iremos contigo, perdão. Iremos contigo porque sabemos que Deus está convosco. Tá bom, gente? Parece que eu estou gripando, mas espero realmente vencer rapidamente essa gripe. Né? Todo mundo está gripando, isso está assolando o Brasil também, por incrível que pareça, mas eu acredito que meu organismo esteja preparado para essa situação também. Né? Então, quer ver nosso Deus te abençoe grandemente, tá bom, gente? E comunhão com Deus, comunhão com o teu Criador, tá bom, gente? Leitura da Torá, esteja sempre lendo a Torá, temendo o teu Deus, temendo o teu Criador, tá bom, gente? Para que Ele possa realmente te dar, né, o livramento, te proteger e também te dar a direção certa, te orientar para que você saiba tomar a decisão certa. Então, quer ver nosso Deus, ele possa te abençoar grandemente, tá bom, gente? Leitra hoje.